Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como já estabelecido, nós vamos tratar agora do livro de Hebreus. Nós vamos tentar desenvolver uma análise prática, mas não menos exegética, que é o que esse livro ele exige. E para isso nós vamos ver como é que a estrutura do livro ela funciona. É necessário entendermos um pouco por que o autor de Hebreus ele escreveu essa carta, como era a situação dos cristãos na época em que ele escreveu essa carta. Enfim, nós vamos tentar agora nesse primeiro processo trazer uma contextualização dessa grande e maravilhosa epístola inspirada por Deus, ok? A priori, meus irmãos, nós observamos uma estrutura simples. Eu não vou dizer que essa é a estrutura que deve ser posta, não, porque há várias discussões sobre a estrutura do livro. Mas uma análise que nós podemos observar é a seguinte, que o capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 2, versículo 18, trata de Deus, ou melhor, fala sobre a revelação de Deus através do Filho. Do capítulo 3, versículo 1 ao 5, versículo 10, fala sobre o sumo sacerdote. E Hebreus, capítulo 5, 11 até o 10, 39, ele vai falar sobre o sacerdócio do Filho. Então essa estrutura é importante para nós entendermos como é que o livro ele funciona. E agora do capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 até o 12, versículo 13, o autor ele vai tratar sobre a necessidade de fé e perseverança que esses cristãos eles precisam. E para finalizar, do capítulo 12, versículo 14 até o 13, 25, o autor ele vai falar sobre a vida cristã no mundo hostil. Essa seria uma estrutura básica que podemos aceitar. É aceitável essa estrutura dentro do contexto reformado. Agora, precisamos ver como é que o livro ele funciona. Qual é o tema geral do livro? O que é que o livro de Hebreus ele trata? Poderíamos dizer que o tema geral do livro ele é a supremacia do Filho de Deus, Jesus Cristo. Repetidas vezes nós observamos o autor ele fazer um contraste entre aquilo que é superior e aquilo que é inferior. E nesse contraste ele vai colocar Jesus como superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacrifícios, superior à antiga aliança, superior ao sacerdócio de Arão, superior ao tabernáculo e ao templo. Em tudo isso, Cristo ele é superior. E isso fica claro no livro quando a gente começar a lê-lo como um todo. Nós observamos que o autor ele vai dar essa supremacia de Cristo. Poderíamos dizer que Cristo é a perfeição de todas essas coisas que eram aplicadas, que eram exercidas no Antigo Testamento. Tudo teve o seu cumprimento em Jesus Cristo. Essas coisas que eram praticadas, aquilo que Deus deu na lei, eram sombras daquilo que Cristo ele veio ser como sumo sacerdote, como rei e como salvador. Então Cristo é o cumprimento dessas coisas que eram sombras. E um tema específico que essa carta ela trata, e nós vamos observar, não o tema, mas um tema específico, é a exortação que o autor ele faz aos crentes para que eles não abandonem a fé em Jesus Cristo. Esse é um tema específico que a gente pode adotar para essa carta. E aí você pode se perguntar, como nós estamos na introdução, quem escreveu esse livro? Existe um consenso de que ninguém sabe ao certo quem escreveu esse livro humanamente. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
essa pessoa que escreveu esse livro, ele foi inspirado por Deus. Isso para mim já basta. Já é o suficiente para entender que esse livro ele é inspirado por Deus. Isso é muito importante para a nossa fé. Acreditar que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ok? Uma outra situação que nós vamos abordar antes de entrarmos no texto qual era a situação que esses cristãos eles se encontravam quando o autor ele escreveu essa carta. Observa-se que esses cristãos eles não estavam em uma boa situação. O ano é aproximadamente 60 a 65 depois de Cristo. Os leitores dessa carta, eles não estão em uma boa situação. Existe um perigo iminente de que eles venham a abandonar ou a se apostatar da fé. Como nós vamos observar, várias vezes esse autor ele os exorta a permanecerem firmes. Eles começaram a fraquejar e estão cedendo às práticas antigas. Eles estão querendo voltar atrás. Eles estão querendo voltar a serem judeus praticantes, porque o Império Romano, o contexto do qual eles se encontram, era reconhecida a religião judaica. Então eles estavam querendo voltar para essa religião que era reconhecida e aceitável. O cristianismo não, o cristianismo era uma nova religião. E Nero estava trazendo uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Nero estava queimando, estava matando e estava crucificando o cristão. Então, na mente desses cristãos, por que não voltar atrás? É mais fácil. Por que não desistir do cristianismo e voltar para o judaísmo? Então, são essas questões que esses cristãos eles estavam enfrentando. Uma religião que era legalizada, era aceitável a sua prática. Agora, o cristianismo, não. O cristianismo não era uma religião conhecida nesse tempo. O cristianismo veio a ser conhecido ou adotado como uma religião oficial do Império através de Constantino, já no 3º século. Então aqui os cristãos eles estão sendo perseguidos. E é nessa altura que o autor de Hebreus ele escreve essa carta. Graças a Deus que ela veio para eles. Porque assim nós vamos começar a observar agora o que é que esse texto ele fala. Vocês viram que foi necessário um pouco de tempo para entrarmos dentro do texto. Agora nós vamos examinar o próprio texto, o texto propriamente dito, ok? Eu vou pegar aqui a Bíblia. Nós vamos ler esse texto. Hebreus 1, capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos
e dos seus servos clarões reluzantes. Mas a respeito do Filho diz: Teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu o enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Nós vamos parar por aqui, capítulo 1, nós lemos todo, e agora nós vamos fazer algumas observações sobre esse texto, do qual nós já podemos observar que existe um contraste já entre Cristo e anjos, Cristo e a revelação, como observado lá na introdução, em que o autor ele faz esses contrastes. Então aqui é interessante observar, nós vamos nos deter nos primeiros versículos, que Deus é o originador da revelação. Isso é notável. No princípio, Deus. Nós só conhecemos Deus porque Ele se revelou a nós. Jesus, aqui, é a revelação completa e final que Deus fez de si mesmo. E como o sumo sacerdote, é Ele quem abriu o caminho para que a humanidade, para que eu e você, para que nós possamos nos adentrar na presença de Deus. Jesus, ou melhor, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Não existe outro intermediador entre Deus e o homem que não Jesus Cristo. Por isso é através do seu ofício de sacerdote que nós vamos à presença de Deus. Antigamente o sacerdote da época, ele levava as orações para Deus do tabernáculo. Hoje, nós levamos nossas orações a Jesus, que também é Deus. Então essa é uma observação interessante que podemos fazer aqui. Que Deus ele falou através de muitas maneiras antigamente, mas que agora ele fala através do Filho. E o Filho revela Deus por si. Jesus Cristo é o fim da lei, é o fim da revelação, nada mais é necessário. Logo depois, nós observamos no texto que ele é o resplendor da glória. Essa palavra aqui, resplendor da glória, é uma palavra apalgasma no grego, que ocorre somente aqui. Somente aqui essa palavra ela ocorre e ela tem o sentido de brilho. Ou seja, que Jesus Cristo ele brilha a glória do Pai. Ele brilha, ele expressa essa glória através de si. E a expressão exata, a gente observa que é como se fosse um selo. Antigamente usava-se as moedas para cunhar a imagem do imperador na época. E nada era diferente daquilo que era cunhado. A imagem era exatamente o que representava o imperador. Jesus Cristo é exatamente o que representa a Deus. Quem vê a Ele, vê o Pai. É isso que o autor está nos dizendo aqui. Deus é a única luz pela qual todos nós vemos a verdade. E é isso que Cristo ele nos trouxe. Ele nos trouxe a luz de Deus. Ele mostrou a glória de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Essa era a ideia do autor. E aqui nós vamos finalizar aquilo que o texto especificamente ele diz.
que nos últimos dias Deus falou de muitas maneiras e de diversas vezes, mas que agora ele fala através do Filho. É através de Jesus Cristo que Deus nos dá a sua revelação. E no decorrer do capítulo nós vamos ver que Jesus é maior do que os anjos, porque a qual destes ele disse isso, e se você for ler o texto, você vai observar. Mas nós não vamos nos adentrar aqui, porque senão o tempo vai ficar muito longo. Ok? Mas a gente observa que nessa segunda sessão, onde Deus começa a fazer uma comparação de anjos, ao qual ele diz, Cristo está sendo contrastado com eles. Ou seja, Jesus Cristo é superior a esses anjos. Os anjos são os ministradores que estão a serviço dos homens para a salvação. Então, diante deste contexto, desta revelação e desta situação em que os cristãos se encontravam, como nós podemos nos ver hoje? O que a palavra de Deus ela representa para nós hoje? O que Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, representa para mim e para você hoje? Ele é a revelação máxima de Deus para a sua vida? Ou você está pensando em desistir, voltar para trás porque as coisas estão ficando complicadas? É por isso que a carta de Hebreus foi escrita, para nos advertir a permanecermos firmes na presença de Deus. É o que nós vamos abordar nos próximos vídeos, ok? Permaneçam firmes, porque Jesus Cristo é a nossa revelação final do nosso Deus e Pai. Amém? Glória a Deus, e que a graça do nosso Senhor possa permanecer com você. Amém?